Meus queridos irmãos, o Salmo de número 124, ele traz para nós um sentimento de gratidão. Repare aí na sua Bíblia que Davi, que escreve este salmo, ele começa dizendo: se não fosse o Senhor, e aí ele continua afirmando coisas terríveis que poderia nos ter acontecido se não fosse o Senhor. Então é nessa perspectiva que nós vamos falar um pouco sobre este salmo, sobre a gratidão a Deus por todos os cuidados que Ele tem conosco. Este salmo de número 124 é conhecido como um salmo de peregrinação, ou um salmo de romagem, ou ainda um salmo de degraus. Vamos entender um pouco sobre isso para que a gente comece a falar do salmo em si. Nós utilizamos a palavra peregrinação porque é um tipo de música, lembrando que salmos é música, é um tipo de música que o povo de Deus canta enquanto está caminhando em uma jornada longa e cansativa em direção à terra prometida. Era assim que os hebreus no passado faziam quando eles estavam em longas jornadas a caminho da terra prometida. E nós, nos dias de hoje, fazemos a mesma coisa. Nós estamos caminhando em uma longa jornada para a terra prometida. A grande diferença é que essa terra prometida é uma nova terra, é uma nova Jerusalém, é um lugar onde nós estaremos com Deus para todo sempre, certo? E nós também utilizamos a palavra degraus, um salmo de degraus, porque a principal função de um degrau, ou de alguns degraus, é subir. Tudo bem que o degrau também serve para descer, mas o primeiro significado é que o degrau existe para você subir. Ou seja, nós louvamos a Deus porque nós subiremos para estar com Ele eternamente. Certo? O Salmo 124 vai nos ensinar justamente isso. Outra coisa interessante é que não só o Salmo 124, mas os salmos, de uma forma geral, eram entoados pelo povo de Israel no passado, também em festas. E a principal festa em que eles faziam questão de louvar ao Senhor com salmos era a festa da Páscoa. E aí eu pergunto para você, você lembra o que é a Páscoa? Um cordeiro que deveria ser morto para que o povo de Deus tivesse mais um ano de perdão, ok? Isso é Páscoa no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Páscoa agora faz referência ao Cordeiro de Deus, que é Jesus, que morre uma vez só para perdoar o povo de uma vez só para todo sempre. Então, assim como Davi e tantos outros no livro dos Salmos, nós louvamos a Deus e aqui nessa noite, sabendo que se não fosse o Senhor que estivesse morrido naquela cruz, nós não estaríamos com Ele. Amém? Primeiro ponto que nós vamos falar do texto de hoje, versículos de 1 a 3, é o seguinte, preste bem atenção: não fizemos nada para sermos salvos. Este é o primeiro ponto, olhando para os versículos de 1 a 3. Acompanhe comigo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Esta ira não é a ira de Deus, é a ira dos nossos inimigos, tá? Ou seja, se não fosse o Senhor, a partir disso, primeiro ponto, não fizemos nada para sermos salvos. Queridos, toda vida miserável depende de alguém misericordioso. Eu vou repetir para você pegar a ideia. Toda vida miserável depende de alguém misericordioso. Ok? Dito isso,
Se alguém é miserável, ele não pode ser ao mesmo tempo misericordioso. Ou alguém é miserável ou é misericordioso. Não pode ser as duas coisas. Se nós imaginarmos que existe outra pessoa tão miserável quanto esta, ela também não pode ser misericordiosa. Então nós temos dois miseráveis, são exemplos, tá? Que estes não podem ser misericordiosos. Ou seja, é necessário que uma terceira pessoa, que não é miserável, mas é misericordioso, interfira na vida de quem é miserável. Vocês entenderam? É muito simples esta linha de raciocínio. O salmista aqui, Davi no caso, ele está expressando nesta música livramento. E a grande pergunta que nós precisamos fazer durante os nossos dias é: o que é salvação? Se você já fez discipulado na PIB Viçosa, ou está fazendo, ou você aprendeu, ou ainda vai aprender, que salvação é livramento da morte eterna. O que é salvação? Livramento da morte eterna. Você mereceria morrer eternamente. Eu mereceria morrer eternamente. Mas o Senhor nos livrou dessa morte eterna. Isso é salvação. Certo? Dito isso, é sobre livramento que Davi está expressando aqui neste salmo. Agora, este livramento da morte é executado por quem? Não pode ser por alguém miserável. Você sabe o que é alguém miserável? É alguém morto, que não tem vida. O que o morto pode fazer? Nada. Ele está morto. É necessário que alguém vivo ou que tenha vida faça algo por alguém morto, utilizando a linguagem deste salmo. Ou seja, outro igualmente morto, outro igualmente miserável não pode ressuscitar, não pode ser misericordioso com quem está morto. Mais uma vez, uma terceira pessoa precisa interferir para ressuscitar aquele que está morto. De quem será que Davi está falando? De Jesus, que morreu, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, diz o Novo Testamento, diz a Bíblia, que ao ressuscitar, o povo de Deus ressuscita com ele, para ele, e assim vive com ele para todo sempre. Por isso, queridos, os versículos 1, 2 e 3 do Salmo 124 mostra-nos que não fizemos nada para sermos salvos. Alguém misericordioso, alguém que tem vida e vida abundante, vida eterna, vida plena, fez algo por nós para que hoje pudéssemos expressar como Davi no Salmo 124, gratidão a Deus, porque Ele nos livrou da morte eterna. Amém? Segundo ponto do texto de hoje, versículos 2 ao 5. Do 2 ao 5, 2, 3, 4 e 5. Nós já lemos do 1 ao 3, vamos ler o 4 e o 5. Se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, se não fosse o Senhor. Aliás, o segundo ponto é justamente isso. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, reticências. Esse é o segundo ponto. Precisamos completar esta frase. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, versículo 3, nós teríamos sido engolidos vivos. Que maravilha, né? Se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. No entanto, pense comigo o seguinte: quem pode engolir alguém que recebeu vida eterna? Ninguém. Porque o Senhor deu vida eterna. Por isso, se não fosse o Senhor,
Entende? Depois que o Senhor nos dá vida, ninguém mais a toma. Se você recebeu a vida eterna do Senhor, entenda uma coisa: ninguém tira esta vida de você. Você vai sofrer. Pode até ser que em algum momento a sua fé enfraqueça. Pode até ser que em um certo período você se afaste da igreja. Mas você volta. Porque se de fato você tem a vida eterna do Senhor, ninguém tira. Mesmo que os nossos inimigos, olhando para o versículo 3, mesmo que os nossos inimigos se levantem contra nós, como canta Davi neste salmo, ninguém mais nos toca. Porque se não fosse o Senhor, o que Davi está querendo dizer com isso? Que o Senhor está conosco. Olhe para a história dessa igreja. Você que está aqui há muitos anos, muito mais anos do que eu. Reflita um pouco sobre todas as situações que essa igreja viveu. Situações boas e situações difíceis. Acabou a igreja? Não. O povo do Senhor não acaba. Ninguém acaba com o povo de Deus. Por isso, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, versículo 3, nós teríamos sido engolidos vivos. Somos levados à seguinte reflexão. Irmãos, será que nós temos a real noção da graça salvadora de Deus atuando em nós? Será que você tem essa noção? Imagine. Aqui no Salmo 124, Davi não atribui a vitória na força do povo de Deus. Ele atribui a vitória do povo de Deus a Deus. Veja que coisa interessante. Enquanto nós estivermos em perigo, como Davi muitas vezes estava, o nosso medo, ele é gigante. A gente passa por isso. No entanto, queridos irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. Que coisa maravilhosa. Versículos 4 e 5. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, as águas impetuosas nos teriam submergido. Trazendo para os dias de hoje, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós estaríamos mortos. A nossa alma seria tragada de volta para o inferno, se não fosse o Senhor. Mas o Senhor nos guardou. Portanto, queridos, se não fosse o Senhor, nós estaríamos condenados. Que Deus maravilhoso, diga se não é? Terceiro ponto, versículos 6 a 8. Vamos ler do 6 ao 8. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, dos nossos inimigos. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graças a Deus. Queridos, terceiro ponto. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse Ele... Reticências. Vamos completar essa frase? Terceiro ponto. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse Ele, ninguém nos tiraria do laço e das presas de Satanás. Versículos 6 e 7. Veja só que coisa interessante. Tudo isso
Tudo isso o quê? Ele nos tirou do laço do passarinheiro, que para nós é o laço de Satanás. Ele nos tirou das presas dos nossos inimigos, que para nós é das presas de Satanás. E tudo isso porque o nosso livramento da morte, o que é livramento da morte? Salvação. Tudo isso porque a nossa salvação já foi decidida antes da fundação do mundo. Antes de Adão ser criado, Deus já havia decretado a sua salvação. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos ainda no laço dos passarinheiros, presos no pecado e nas garras de Satanás. Mas, veja só o que a palavra de Deus também nos diz, pela voz do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu vou ler e você preste bem atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Se não fosse o Senhor, querido irmão, querida irmã, visitante, nós não estaríamos vivos. Essa é a verdade. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse Ele, nós seríamos humilhados, envergonhados e derrotados diariamente, se não fosse o Senhor. Olha só, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Veja bem. Nós não somos humilhados, nem envergonhados e nem derrotados diariamente, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor. O nome que não falha, o nome que não esquece, o nome que não erra, o nome que não mente. É neste nome que o nosso socorro está. A igreja, povo de Deus, não pode continuar segura se não for pela mão de Deus. Se não fosse o Senhor, a igreja já teria sido apagada da face da terra. Toda raça, tribo, nação, língua, povo, tudo isso desaparecerá, exceto o povo de Deus. Por isso que é importante nós bendizermos o Senhor. É por isso que a igreja não pode desanimar diante de um Senhor Criador e Todo-Poderoso. Nós temos pessoas aqui entre nós que estão empolgadíssimas em virar o ano com a igreja. Mas às vezes tem pessoas que estão tristes porque não tem instrumento. Que coisa pequena, meu Deus. Tem muitas pessoas que estão por aí neste momento em algumas igrejas tristes por motivos pífios, que às vezes dá vontade até de rir, de tão pequeno que o cristão às vezes pensa, e esquece que se não fosse o Senhor, você não teria a sua família, o seu trabalho, a sua igreja, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Se não fosse o Senhor, nada do que você desfruta nessa vida você teria. Porque a Bíblia diz que até mesmo aquele que não pertence a Deus desfruta da bênção de Deus. Ele não sabe que Deus é bom, mas nós sabemos. E que maravilha percebemos isso. Por isso, queridos, bendito seja o Senhor, porque se não fosse Ele, nós continuaríamos sendo humilhados, envergonhados, derrotados todos os dias. Mas o Senhor está conosco. Quarto e último ponto
para irmos para o pão e o vinho. Mas, quarto ponto, mas qual o significado real do nome do Senhor? O quarto e último ponto é uma pergunta. Qual é o significado real do nome do Senhor? Acho que foi domingo que eu perguntei aqui sobre o significado do seu nome, não me lembro. Mas qual é o significado do nosso nome, do seu nome? Vamos pensar no significado do nome do Senhor. Versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, o nome do Senhor não é apenas o que Ele tem. O nome do Senhor é o que Ele é. Olha o versículo 8. Criador dos céus e da terra. O que foi que você criou na sua vida? Eu criei filhos. Sabe por que você criou? Porque o Senhor permitiu. Eu criei uma empresa. Sabe por quê? Porque o Senhor te deu inteligência. Seja qual for o nosso fruto, ele só existe por causa do Senhor. Mas o nome do Senhor mostra quem Ele é. O nome do Senhor mostra o próprio Deus. Assim como Davi e os outros salmistas e o povo de Deus, nós estamos aqui agradecendo porque Ele está conosco. Nós temos acesso a esse nome, o nome do Senhor. Nós quem? Nós, o povo de Deus. Mas preste atenção no seguinte, não é necessário, para ter acesso ao nome de Deus, não é necessário ir longe. Não é. Não mais. Não é necessário fórmulas. O que eu preciso fazer para acessar o nome do Senhor? Fórmulas não é necessário. Não é necessário uma manifestação emocional. Não é necessário. Para acessar o nome do Senhor, não é necessário mantras. Você sabe o que é um mantra? Vãs repetições, técnicas de repetições. Você vai repetindo, isso se torna robótico, repetitivo, como se isso fosse mexer com Deus. Não adianta. Não é necessário para acessarmos o nome do Senhor experiência pessoal. Então o que é necessário para acessar o nome do Senhor? 3 coisas apenas. Primeiro, ser salvo. Se você não é salvo, você não acessa Deus. Só tem uma maneira de Deus ouvir aquele que não é crente. Sabe qual é? Quando o crente intercede por ele. Lembra quando Cristo disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Aquela intercessão de Deus foi suficiente para Deus perdoar a humanidade naquele momento. Não é perdoar no sentido de salvar todo mundo. Se a igreja não interceder, quem não é crente não desfruta da bênção de Deus. Primeira coisa que você precisa para acessar o nome do Senhor: ser salvo. Porque você tem a marca de Deus. Você tem o Espírito de Deus em você. Então não há barreiras para que você acesse a Deus. Mas não é só isso. É necessário que antes você confesse os seus pecados. É necessário que você tenha a consciência: eu sou salvo, eu tenho o direito, pelo sangue de Jesus, a acessar o nome de Deus, mas antes eu preciso demonstrar arrependimento pelos meus pecados. E terceiro, tem que buscar. Não adianta ser salvo, confessar os seus pecados e não buscar a Deus todos os dias. Aí você não chega a lugar nenhum. Amém? Se não fosse o Senhor, queridos irmãos, nós teríamos sido engolidos vivos.